Os acontecimentos que fazem a história do Brasil e do mundo estarão em seu rádio a partir de agora, no Jornal da Manhã, com a equipe da Verdade, pela Difusora. Bom dia, Manaus amanhece de tempo instável e com 25 graus de temperatura e com máxima prevista de 32 graus Celsius. O clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 12 milímetros e a umidade do ar no momento é de 89%. Hoje é domingo, 25 de fevereiro. Chegamos aos 56 dias do ano e faltam 309 para terminar 2018. É dia de Santa Valburga. No Antigo Egito, é comemorado o dia de Nut, a deusa do céu e guardiã das estrelas. Fatos marcantes da história. 1836 é patenteado o primeiro revólver pelo norte-americano Samuel Colt. 1951 acontece em Buenos Aires, na Argentina, os primeiros Jogos Pan-Americanos. 1960, avião da Marinha Americana bate em avião da Força Aérea Inglesa na Urca, Rio de Janeiro, durante visita de Dwight Eisenhower ao Brasil, matando 66 pessoas. 1984, a explosão de um duto da Petrobras mata 508 pessoas na favela Vila Socó, em Cubatão, lá em São Paulo. 6h37 em Manaus. O que é destaque nesta edição? Por improbidade administrativa, Ministério Público pede o imediato afastamento do prefeito de Quari, Adail Filho. Pressionado por previdência e pessoal, o gasto do governo pode triplicar em 2018. O conflito na Síria, que já tem mais de 500 mortos em uma semana. Novos bombardeios atingem Cuta após resolução da ONU de cessar-fogo. Saúde, humor, antigos reclames, grandes nomes do Amazonas e a discografia hoje com Luiz Gonzaga estarão agora na maior e melhor revista do rádio. 6h38. Vamos às nossas primeiras notícias. Neste domingo acontecerá a 18ª edição da Feira de Troca de Livros e Gibis na Biblioteca Pública do Amazonas. O evento, promovido pelo governo do estado, através da Secretaria de Estado de Cultura, acontecerá de 9 às 13 horas. Os participantes receberão um cupom por livro ou gibi que levar ao evento. Este cupom permite a troca de livro por livro e gibi por gibi. Serão aceitos obras nas seguintes categorias: literatura geral, literatura brasileira, literatura da Amazônia, literatura infanto-juvenil, gibis e livros relacionados à Amazônia, biografias e artes. Não serão aceitos exemplares sujos, infectados, rasurados, rasgados, com carimbos de identificação de instituições, com folhas soltas ou faltando. A programação conta também com a Bibliotour. Conheça a biblioteca, com a exibição do curta Os Guardiões da Biosfera, episódio Amazônia, que visa formar uma consciência ecológica voltada para a preservação do meio ambiente, do livro audiovisual acessível O Flautista de Hamelin, que será exibido com os seguintes recursos: audiolivro, descrição de imagem, tradução de interpretação em libras e legendas, leitura facial e leitura ampliada. Encerrando a programação, será exibido o documentário biográfico Cartola, Música para os Olhos, que retrata a história de Agenor de Oliveira, mais conhecido como Cartola, um dos mais importantes compositores da música brasileira. 6h40. Nesta segunda-feira, às 9 horas, o Departamento Estadual de Trânsito do Estado realiza lançamento da Carteira Nacional de Habilitação Digital, CNHE, aqui no Amazonas. Em coletiva à imprensa, o diretor-presidente do Detran, Vinícius Diniz, vai apresentar a novidade e explicar os procedimentos necessários para o uso da CNH digital. A CNH digital será acessada por meio de aplicativo instalado no smartphone e possui o mesmo valor jurídico da CNH impressa, sendo válida em todo o território nacional. O aplicativo CNH digital está disponível para download no Google Play e App Store. A CNHE poderá ser solicitada apenas por motoristas que já possuem a CNH impressa com código de barras bidimensional, QR Code, o Quick Response Code,
item de segurança implantado nas CNHs de papel desde maio de 2017. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, PROPESP, e o Centro de Educação à Distância da UFAM realizam hoje às 9 horas o processo de seleção para ingresso nos cursos de pós-graduação Lato Sensu à distância em mídias, na educação, gestão em saúde, gestão pública municipal, ensino de filosofia e matemática no ensino médio. As provas serão aplicadas em Manaus e nos polos da Universidade Aberta do Brasil, dos municípios de Quari, Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Tefé e Lábrea, em Boa Vista, Roraima, e em Cruzeiro do Sul, no Acre. São oferecidas mais de 1.350 vagas, das quais 100 são destinadas aos técnicos administrativos em educação da própria Universidade Federal do Amazonas. O Ministério Público do Estado pediu o afastamento imediato pelo prazo de 180 dias de Adail Pinheiro do cargo de prefeito do município de Quari. Segundo o pedido foi feito após a realização de vários acordos extrajudiciais milionários firmados pela Prefeitura Municipal que não seguiam a ordem de pagamento dos credores do município e eram feitos sem autorização legislativa. O pedido foi feito pelo promotor Wesley Machado, titular da primeira Promotoria de Justiça de Quari, que ajuizou uma ação civil pública contra o município e uma ação de improbidade administrativa contra vários réus, entre eles o prefeito de Quari. Segundo o promotor, foi constatada a existência de um esquema montado para o desvio e apropriação indevida de verbas públicas, violando a ordem cronológica dos precatórios e as normas de direito financeiro, pois os acordos não possuem dotação orçamentária própria para o seu pagamento e nem autorização legislativa. Segundo o promotor, credores eram escolhidos sem explicação e os pagamentos são feitos às escondidas e depois apresenta-se um pedido de homologação. O pedido do Ministério Público é para que, por meio de liminar, seja determinado o afastamento de Adail do cargo de prefeito para que a tramitação do processo não seja afetada e que não haja possibilidade de ocultação ou destruição de provas. Além disso, o Ministério Público Estadual propôs uma ação civil pública para proibir que o município faça qualquer acordo extrajudicial ou judicial em detrimento dos demais credores. O Ministério Público pediu ainda o bloqueio dos bens do prefeito para garantir o ressarcimento do prejuízo de quase 3 milhões ao erário público. 6:43 em Manaus. O Ministério da Justiça informou em nota divulgada na tarde de ontem que o governo solicitou a extradição do brasileiro Frederic Barbieri, preso nos Estados Unidos de madrugada de ontem. Barbieri é apontado pela Polícia Civil como o maior traficante de armas do Brasil. Ele é acusado de ter enviado ao país, em maio do ano passado, uma carga de aquecedores de piscina recheada de fuzis de guerra. Foi a maior apreensão de armas feitas aqui no Brasil nos últimos 10 anos. De acordo com as investigações, parte desses fuzis seria entregue a traficantes da favela da Rocinha, que desde setembro está em guerra. A polícia acredita que a favela de São Gonçalo também seriam abastecidas com aquele arsenal. Radicado nos Estados Unidos, Barbieri foi preso em sua casa na Flórida por agentes do Serviço de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos. A polícia americana ainda conseguiu interceptar um carregamento de mais 40 fuzis que estava sendo preparado para ser enviado para o Brasil novamente. As despesas totais do governo podem crescer em 2018 a uma taxa 3 vezes maior que a verificada em 2017, devido principalmente ao aumento das despesas com previdência social e com pessoal, apontam números divulgados pelo Ministério do Planejamento por meio do decreto de revisão orçamentária. Para este ano, o governo autorizou um aumento de despesas de 92,6 bilhões de reais. Em 2017, os gastos superam em 29,61 bilhões o valor registrado em 2016. A expansão autorizada para os gastos públicos em 2018 também está acima da média dos últimos 10 anos, que foi de 79,5 bilhões por ano. Apesar de autorizado, esse aumento de gastos pode não se confirmar. Por exemplo, se a arrecadação estimada pelo governo para este ano não se confirmar,
Foi o que ocorreu no ano passado, quando o governo brasileiro fez bloqueios de despesas para atingir a meta fiscal, resultado prefixado para as contas públicas. As forças governamentais sírias retomaram neste domingo bombardeios e ataques de artilharia contra a região de Ghouta Oriental, reduto opositor na periferia de Damasco, mesmo depois de a ONU ter exigido a cessação imediata de hostilidades. Nesta manhã, ocorreram 2 bombardeios na cidade de Al-Shufuniya. As forças leais ao presidente sírio Bashar al-Assad também lançaram mísseis em Harasta, Kafr Badna e Isrin, segundo informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Apesar de também ter acontecido combates entre as forças governamentais e o grupo islamita Exército do Islã, a ONG afirmou que a noite passada foi a mais tranquila desde o começo da escalada militar em Ghouta Oriental há uma semana, já que não houve registro de mortes. O Conselho de Segurança da ONU aprovou no sábado à noite uma resolução na qual exige a todas as partes beligerantes uma cessação das hostilidades durante 30 dias em todo o país, incluindo de forma expressa Ghouta Oriental. Em uma semana de intensos ataques aéreos de artilharia e com mísseis, a região contabilizou a morte de pelo menos 510 pessoas, entre elas 127 menores de idade, segundo os últimos números divulgados pelo observatório. 6:47. Os principais jornais do país e seus destaques de capa neste domingo. O Globo do Rio de Janeiro. Governo pede extradição do maior traficante de fuzis para o Brasil. Folha de São Paulo. Com muita mídia, Rio tem violência espalhada e também mais visível. O Estado de São Paulo. Em queda, roubos de carros migram do centro para a periferia. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Relatório do MP mostra que 11 facções atuam em presídios goianos. Valor econômico. Lava Jato garante bloqueio de 44 milhões de dólares no exterior em 2018. Estado de Minas. Muro desaba sobre casa e mata idoso durante temporal em BH. Carros são arrastados. Jornal do Comércio no Recife. PT adia prazo para apresentar proposta de apoio a outro partido. Fortaleza Diário do Nordeste. Após confronto com a PM, suspeito é morto e armamento pesado e apreendido em Boa Viagem. 0 hora Porto Alegre. RS tem 77 cidades com apenas um policial civil. Brasil Econômico. Conta de luz de março não terá cobrança extra para os consumidores. 6:48. Na operação de áudio agora Hernandes Sampaio. Saiu Marcos Salles. Nós já vamos agora falar de saúde. E quando se fala de saúde, Gilberto de Paula. Manaus, bom dia Amazonas, meu nome é Gilberto de Paula, sou médico nutrólogo, alergista, ortomolecular. Hoje eu vou falar para você a respeito de um assunto extremamente interessante. Vou falar sobre bactérias intestinais. Mais especificamente eu vou falar sobre microbiota. A microbiota é o conjunto de bactérias que existem dentro do nosso intestino. Essas bactérias, elas têm várias funções. Elas ajudam na digestão, elas ajudam no processo de produção de substâncias essenciais à vida, como vitaminas, neurotransmissores, atuam alterando o pH do meio intestinal. O mundo todo, em especial o mundo industrializado, mais especificamente Estados Unidos e Inglaterra, tem gastado mais de 2 bilhões de dólares em pesquisas a respeito dessas bactérias. Muitas delas podem ser utilizadas mesmo como tratamento, em especial crianças portadoras de autismo, pessoas que já fizeram uso repetido, contínuo de antibióticos, pessoas que têm problemas muitas vezes emocionais, podem ser afetados por desequilíbrio da flora intestinal. As bactérias, elas para funcionarem de forma adequada é necessário que o indivíduo tenha também uma alimentação adequada. Então, conforme o tipo de alimentação que o indivíduo tem, vão proliferar um tipo ou outro de bactéria em relação ao tipo de alimentação que a pessoa faz. É muito importante esse trabalho da educação alimentar, da nutrologia, no sentido de orientar as pessoas a comerem aqueles alimentos que realmente têm propriedades de fomentar, de favorecer o crescimento das bactérias boas intestinais. Essas bactérias, elas são uma herança que a gente recebe das nossas mães quando, no momento
momento da passagem do canal do parto, ou seja, as bactérias que vivem no canal do parto, na vagina, ela passa para os bebês e dessa forma os bebês acabam recebendo uma inoculação dessas bactérias logo ao nascer. Aqueles indivíduos que nascem de cesariana, eles não vão receber essa inoculação. Essa inoculação ela vai ser feita através da amamentação, é a segunda chance que o indivíduo tem de receber as bactérias da sua mãe. Porém, os indivíduos que ao nascerem em parto cesariano e não são amamentados, existem estudos mostrando que os indivíduos que não têm esse benefício ao nascer, né, de passar pelo canal de parto e ser amamentado, esses indivíduos eles vão ter problemas de saúde futuros relacionados a alergias, a doenças autoimunes, uma série de outros problemas de saúde, assim como vão ter uma imunidade diminuída. Hoje em dia é muito comum nós vermos as pessoas terem problemas de desequilíbrio nas bactérias intestinais. Por isso, muitos médicos que têm essa informação passam a suplementar a dieta dos seus pacientes quando eles percebem que existe a necessidade de fazê-lo, e eles dão bactérias boas, que são chamadas de lactobacilos. Entre outras, existem os lactobacilos, existem os bífidos bactérios, existem algumas leveduras que podem ser utilizadas também para tratar o desequilíbrio da flora intestinal. E, regra geral, médicos nutrólogos que estão a par do funcionamento do aparelho digestivo, da importância que o aparelho digestivo tem na geração tanto da saúde como de doenças degenerativas, doenças inflamatórias e doenças autoimunes, têm acrescentado nas suas prescrições, ao invés de usar antibióticos, eles estão usando bactérias intestinais para tratar doenças crônicas, doenças inflamatórias, doenças degenerativas. Então, a nossa conversa hoje foi sobre bactérias intestinais, em especial a disbiose, que é exatamente o desequilíbrio da flora intestinal bacteriana, que é motivo de preocupação e cuidados por todos os médicos que atuam na área da nutrologia, da imunologia, na área da medicina preventiva. Então, nossa conversa de hoje foi sobre esse tema. Eu desejo para você um domingo ensolarado, se for possível, e que você fique no aconchego da sua família, dos seus amigos, e usufrua o máximo possível desse dia que é sagrado. Se Deus quiser, no próximo domingo, faça chuva, faça sol, nós estaremos aqui com você na Rádio Difusora. Um forte abraço. 6h53 em Manaus. Hoje acontece na igreja de Nossa Senhora de Nazaré a missa de Mauro Nonato Lopes de Sales, missa de 7º dia de Mauro Nonato Lopes de Sales, e vai acontecer na igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Daqui a pouco terei mais detalhes sobre este ato religioso que vai se realizar na igreja de Nossa Senhora de Nazaré. E vamos falar, quando você ouve uma rádio FM, você sabe como é que começou essa história de rádio FM no Brasil? Vamos lá. O Luiz Costa me manda aqui. A carioca Annie Curry, antiga fundadora da Rádio Eldorado AM, trouxe a FM para o Brasil em 1955, fundando a Rádio Imprensa. Como não havia receptores para ondas de frequência modulada, a própria rádio teve de incentivar a indústria de receptores de frequência modulada FM. Sem nenhum patrocínio, a imprensa era fundamentada em música ambiente, sem locução, não tinha locutor. Os receptores produzidos eram locados aos clientes. Esta rádio teve exclusividade de mercado até 1976, quando começaram a surgir várias outras rádios FM no país. Portanto, a FM no Brasil data de 1955 e teve como fundadora a carioca Annie Curry, antiga fundadora da Rádio Eldorado Amplitude Modulada. 6h55 em Manaus, e as pessoas se perguntam por que o beija-flor consegue voar para trás? Luiz Fábio Silveira, biólogo curador do Museu de Zoologia de São Paulo, explica que vários fatores fazem com que o beija-flor seja a única ave capaz de voar para trás. Em primeiro lugar, a articulação de seus ombros é muito flexível e, portanto, pode ser movimentada mais livremente do que a de outras aves.
Às 6h56 em Manaus, no Jornal Especial de domingo, o assunto agora é esportes. Walker, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvinte da Difusora FM, bom dia a todos. E ontem tivemos clássico em São Paulo, clássico noRio. E aqui teve futebol? Vai ter futebol hoje vai ter as semifinais. Aqui e lá em Itacoatiara, né? Em Itacoatiara, o Nacional ficou de fora. Acabou perdendo pro Manaus FC por 3-1. Manaus de novo fazendo um grande jogo contra o Nacional de novo, né? Porque a gente tinha jogado e ganhando por 1-0 no jogo na primeira rodada e ganhou nesse fim de semana não, né? Quinta-feira na Arena da Amazônia por 3-1. E no outro jogo, também no meio de semana, o Precisa perdeu em casa, Manacapuru, por Rio Negro também pelo mesmo placar. 3-1. O Rio Negro vai a Itacoatiara jogar com o Penharol, é isso? Não, vai jogar aqui contra o Faixa, na Arena da Amazônia hoje. Quem vai pra lá é o Manaus. É o Manaus que vai jogar. Vai contra o Penharol, os dois às 4 da tarde. E após esses jogos, como é que fica o campeonato? Quem vencer vai jogar a final. Agora fica a dúvida, né, se vai ser nessa quarta agora ou no outro. Mas já é o final do campeonato? Não, do primeiro turno. Do primeiro turno. Do primeiro turno do Campeonato Amazonense. O final do primeiro turno vai ser ou na quarta. Hoje saem os finalistas. Vamos conhecer os finalistas do primeiro turno do Campeonato Amazonense. E promete ser dois bons jogos, principalmente o que vai ser aqui também, Faixa e Rio Negro. Promessa também de um bom jogo na Arena da Amazônia. Os dois jogos serão às 4 da tarde. Agora o público não responde, né? Os torcedores. Infelizmente, por incrível que pareça, o que está salvando o público do campeonato, mas pelo menos a média de público, é do pessoal do interior, é de Manicoré, é de Itacoatiara, é de Manacapuru. Esses 3 municípios conseguem atrair público. Por exemplo, hoje lá no Floro Mendonça, o estádio deles fica lotado. Vai. Mais de 1.000 pessoas a capacidade do Floro, então. Só 1.000 pessoas? Acho que é até mais. Mas lota lá, dá bastante gente. O povo também abraça o time, isso também é importante. Então. Agora aqui na capital, tanto faz nacional como Fast, esses clássicos com o Rio Negro, o público é muito pequeno. Infelizmente, ainda mais no estádio tão grande como é a Arena da Amazônia para 40 mas lá mil. no Zamite também, que fica lá na zona leste da cidade, o público também quase que não comparece para assistir. Infelizmente acontece, né, Paulo? Mas não tem como. Às vezes em jogos de pelada tem mais gente ao redor do campo do que nos estádios, não é? A final da semana passada do futebol amador, infelizmente tem mais público do que a rodada do Campeonato Amazonense, infelizmente. Ok, vamos fazer uma pausa no esporte, daqui a pouco temos mais a falar, porque Padre Charles acaba de chegar e Padre Charles daqui a pouco tem uma missa e nós vamos logo conversar com o Padre Charles, que vai trazer também a sua mensagem e a sua oração. Bom dia, meu caro Padre Charles. Bom dia, Paulo, bom dia para toda a equipe que aqui está e para os ouvintes também da Rádio Difusora. Padre Charles, e o nosso arcebispo metropolitano, Dom Sérgio Eduardo Castriani, por onde anda? Pois é, ele está participando de um encontro da CPT no Cacau Pereira. E aí pediu para eu vir aqui. Tá fazendo um périplo pelo interior. E ele gosta, né? Ele gosta quando vai ao interior, ele revisita aí as raízes, né? E volta bem melhor também, volta mais animado, mais disposto, então faz bem ali ao interior, muito bem. E a semana como é que foi? Semana foi aí bem puxada, muitas atividades, mas essa é a vida que eu escolhi, né, pra amar. Então, é assim mesmo, e que venham mais compromissos, com a graça de Deus, a gente sempre tem aquela força, aquele ânimo de acolher tudo com amor. É bom lembrar que a semana não começa segunda-feira, começa no domingo, né? No domingo, então, enquanto muitas pessoas estão hoje descansando, hoje é o dia ápice para a vida eclesial, para nós padres. E com certeza nós nos sentimos muito bem podendo no domingo ajudar as pessoas a se refazerem também, porque a semana começa segunda-feira. Para essa turma aí é preciso estar bem. E a semana que vem aí, padre, também com muitas atividades. Exatamente, então a quaresma continua. Algumas paróquias já começam a fazer também mutirão de confissões. E toda sexta-feira tem a Via Sacra. Então é um período de mais atividades na igreja, justamente para ajudar os fiéis nessa quaresma a ter um coração mais dirigido a Deus, mais voltado para Deus, Paulo. Padre Charles, pela tradição, a igreja de São José é uma das mais frequentadas, né?
Exatamente, principalmente no dia 19, eu estive lá na novena das 4 horas e é impressionante o que essa novena tem feito de bem para as pessoas. Eu escutei até um testemunho de alguém que estava muito doente, né? E pediu a intercessão de São José e recebeu a cura. Então a gente fica feliz em saber que esse Deus que nós tanto amamos e temos fé nele continua operando, né? Operando milagres na vida das pessoas, não somente, Paulo, aqui, e eu enfatizo isso muito nas missas que eu faço, o milagre maior é a conversão do ser humano. A cura física é algo que impressiona a gente, mas a cura da alma, a cura do ser humano, do seu ser mesmo, essa é mais impactante. É aquele marido que resolve voltar para casa, é aquele filho que de tanto está perdido nas drogas, resolve sair. Para mim, pessoalmente, o milagre que mais me toca o coração é aquele que o ser humano participa, que através do sim dele, de uma nova vida, Deus opera esse grande milagre que é a conversão do ser humano. E o senhor falou em filho, eu me remeto a perguntar, Padre Charles tem visitado a mamãe? Tenho visitado e temos um passeio em família marcado para o próximo final de semana, mas eu já disse, eu só vou depois dos compromissos do domingo, né? Vamos a um sítio e aí a família sempre faz isso 2 vezes ao ano, né? De reunir toda a família. Toda a família. É muita gente, Padre Charles? Olha, nesse primeiro pilotão, geralmente, né? São mais ou menos 30 pessoas. 30 pessoas participam desse evento, né? Porque é um local afastado, então tem toda uma logística aí, Paulo, né? É verdade. E não dá para levar A combelância vai ser boa, né? Vai ser boa, né? E é um lugar muito bonito, eu visitei essa semana e gostei muito. Padre Charles, qual é o tema da nossa mensagem hoje? Hoje é o quanto a fé nos ajuda a viver a fidelidade em Deus, né? A fé que promove, que incentiva a fidelidade. Vamos ouvir essa mensagem que nos traz Padre Charles nessa manhã de domingo aqui no Jornal Especial de Domingo. Em seguida, como sempre, ele fará uma oração e nos dará a bênção. Padre Charles. A paz para você, meu irmão, a paz para você, minha irmã, ouvinte da Rádio Difusora, onde você quer que você esteja agora me ouvindo, na sua casa, no seu trabalho ou a caminho dele. É uma alegria poder comunicar essa boa nova para você neste domingo, que é o dia do Senhor. Neste dia em que a liturgia da palavra nos convida, nesse período quaresmal, a reconhecer que a fé nos conduz à fidelidade a Deus. Fé, fidelidade. 3 personagens hoje nas Sagradas Escrituras, na liturgia da palavra, que nos convidam a reconhecer que quem tem fé busca com todo o seu coração ser fiel a Deus. Temos na primeira leitura esse personagem tão importante na tradição bíblica, Abraão, que diante do sacrifício do próprio filho aceita essa aprovação e vai ao encontro do cumprimento desse pedido. E quando está prestes a realizar o sacrifício do próprio filho, Deus diz: basta. Como você é um homem de fé. E assim eu digo para você, eu imagino quantos sacrifícios a vida tem feito, tem pedido a você. Por isso eu convido você também, diante da fé de Abraão, você também experimentar essa fé que te conduz ao propósito que Deus tem para você. Também trago presente a fé de São Paulo, esse homem que passou por muitas perseguições, mas que no dia de hoje, na segunda leitura, ele vem dizer para nós, para você: se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim também eu imagino você, meu irmão e minha irmã, quantas perseguições, quantas dificuldades você tem passado no seu dia a dia. Por isso também eu quero convidar você a colocar em sua boca a mesma frase de São Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga isso hoje, diga isso agora. Faça dessa frase um refrão do guerreiro, de pessoas que, apesar de tudo que passam na vida, não entregam os pontos. Outro personagem, outra pessoa que eu trago para você também, nesse momento, nessa mensagem, é Jesus. Ele que está a caminho de Jerusalém, sabendo que lá vai enfrentar os seus inimigos, aquelas pessoas que desejam seu mal, a sua morte. E antes passa pelo Monte Tabor, e no Monte Tabor, Jesus experimenta a consolação do Pai. Assim também eu digo para você que está me ouvindo agora, você que está nesse caminho
Você que está nessa situação, que sabe que vai enfrentar muitas dificuldades, coragem. O Pai está com você. Ele há de consolar e fortalecer o seu coração. Por isso eu convido você agora a rezar comigo a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe você e toda a sua família nessa semana que inicia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço de muita paz para você, ouvinte da Rádio Difusora. E para finalizar, Padre Charles, vamos falar a nossa próxima excursão só no fim do ano? Só no fim do ano, em novembro, vai ser eu intitulei essa peregrinação como os caminhos da Sagrada Família, do Egito a Israel. Então iremos visitar esses dois países, iremos passar pelo Monte Sinai, então Mar Morto, Jerusalém, todo aquele itinerário ali bíblico, né? Será uma experiência, Paulo, de fato extraordinária. Nós fizemos com os padres agora em janeiro e eu irei repeti-la com os peregrinos em novembro. Então, para você que deseja participar dessa peregrinação rumo ao Egito e à Terra Santa, ligue para o número 3198-0903. 3198-0903 e tenha essa experiência espiritual extraordinária na sua vida. Esse pacote para quantas pessoas, Padre Charles? Olha, no mínimo 20 nós já temos. Então o grupo vai sair, Paulo, já temos mais de 20 pessoas. Já confirmadas? Confirmadas, mas tem na lista de espera aí 50 pessoas. Padre Charles, uma excursão desse tipo custa quanto, mais ou menos? Olha, ela tem essa variação devido ao dólar, né? A referência é o dólar. No valor de hoje, ela está em torno de R$13 mil. São 15 dias de... Que não é caro, né, Paulo? Não, Paulo, olha só, 15 dias de peregrinação. Pensão completa, ou seja, café, almoço e janta. Translado, né? Vamos fazer o trajeto terrestre de ônibus. E as passagens aéreas e o hotel. E os hotéis em Israel é uma coisa assim extraordinária. E no Mar Morto, Paulo, vamos ficar no resort, né? Então no Mar Morto vamos ficar numa hospedagem bem diferenciada também. Então será uma experiência fabulosa, valor aproximadamente R$13 mil. A pessoa só vai precisar levar dinheiro para as compras, que isso aí é por conta da pessoa. Agora, Padre Charles, e quem quiser participar já pode começar a pagar isso, né? Já pode, porque pode parcelar, hein? Ou seja, para quem começar agora a fazer o seu pagamento no boleto, você pode parcelar em 9 parcelas. Mas quem for pagar no cartão, 12 parcelas. 12 parcelas, fica tranquilo. Exatamente. Então, Paulo, como esse ano você já disse que não vai, ano que vem vou fazer outra peregrinação, espero um dia contar com a sua presença no grupo desse. Você e a Jerusa. Não sei se a Jerusa vai esse ano. Esse ano. Manifestou, não? Parece meio que esse ano ela não vai poder ir. Vai poder ir. Mas ano que vem ela disse que irá. Sem dúvida. Vamos torcer, vou orar para que você esteja viva. Viu minha cara? Jerusa, olha só, ele é teu amigo, eu sei disso, tá, Jerusa? Ele quer o seu bem, né? Não se preocupe, não. Padre Charles, um bom domingo pro senhor. Pra você também, Tá feita Paulo. a mídia, hein, padre? Pois é, eu agradeço de coração e sempre que o Dom Sérgio me convidar pra vir aqui, pode contar comigo. Eu estarei aqui ao seu aguardo. É bom conversar com você, viu, Paulo? Os ouvintes gostam, sabiam disso? Gostam, né? Percebi já quem eu encontro assim nas ruas, olha... Gostei daquela conversa que você teve lá com o Paulo, não é só né? chegar aqui e anunciar o padre, tem que conversar, coisas, saber das coisas. E o José tá dormindo ainda? O José deve estar acordado. Que antes ele participava das conversas, né? Mas tá recolhido, José. Um abração, Paulo, pra todos nós. Tchau, tchau. Bom domingo. 7h10 em Manaus. Ainda há pouco falávamos de esportes aqui, eu e o Valquer Moraes. Valquer, ontem tivemos clássicos, não é? Lá em São Paulo, o Palmeiras, com aquele timaço, perdeu para o Corinthians, né? O Corinthians vinha tropeçando no campeonato e foi acertar justamente o invicto. Justamente no invicto. É uma coisa que é até inacreditável que eu falei ontem pro pessoal
da outra rádio que eu trabalho numa web também. É incrível, né? O Corinthians mal capengando, não consegue, não tem um time ajustado, igual como tá sendo o São Paulo, também não tá. Tem um time teórico, mas na prática não tá se desenvolvendo dentro do gramado. Quando você olha a escalação, esse é o time, né? Esse era o time. Mas no campo parece um time totalmente desorganizado. Rapaz, o Sport ontem também sapecou uma goleada em cima do Vitória, né? 4-0 parece. 4-0. 4-0 e 4-0 também na Arena Pantanal. Essa história do jogo do Fluminense com o Flamengo, 4-0. O Flamengo agora mudou de nome, não é? Não é mais Flamengo. O nome dele é Alternativo. É Alternativo. Eu quero lembrar, eu torço pelo Fluminense, mas vamos aqui aos fatos. Eu gostei muito ontem do técnico do Flamengo, o Carpegiani. Perguntaram, e esse time alternativo? Isso aqui não é o time alternativo, quem tá jogando aqui é o Flamengo. É o Flamengo que tá entrando em campo e a camisa tem que ser honrada. Não interessa quem é que tá em campo, é o Flamengo que está jogando. E o Fluminense ganhou do alternativo por 4-0. Agora, o técnico do Fluminense também lembrou de que o Diego Alves é titular. O Trauco joga também no time de cima. Esse Cuéllar também joga. O Vinícius Júnior não fez nada ontem. O Beissola ontem ele não deu pra ele ontem, não deu. O Fluminense jogou muito e o técnico disse mais. Qualquer time que o Flamengo colocasse em campo, ontem era colocar mais uns 4 titulares dele, ele ia perder do mesmo jeito. Ontem não tinha como. E lembrou também de que o time reserva do Fluminense, esse é reserva, que isso aqui é quase reserva, esse time do Fluminense quase que não existe. Também no penúltimo jogo o Fluminense vencia esse jogo por 3-1, com time reserva em cima do Flamengo, titular, 3-1, e eles empataram no último minuto, 3-3, foi pela Copa Sul-Americana. Aí eles ficaram eufóricos, eliminaram o Fluminense. Não foi ganhando do Fluminense. O Fluminense ganhava esse jogo por 3-1, deu mole e deixou empate no final do jogo, que foi o Arão que fez até o gol, né? O gol da classificação naquela. Aí o Fluminense perdeu com time de garotos. Mas foi o Fluminense que perdeu, não foi os garotos não, foi o Fluminense mesmo que perdeu. Naquele jogo específico da Sul-Americana, que perdeu foi o Fluminense, porque da forma como o Fluminense cedeu muito pro Flamengo naquela oportunidade, sim, do 3-3. 3-3 sim, mas o Fluminense, se o Fluminense, o técnico disse ontem, se o Fluminense perdia pro alternativo, ganhou do alternativo. Então eu preciso saber agora qual é o nome do Flamengo, se é alternativo ou se é Flamengo. Naquele jogo, esse jogo de sábado especificamente, já era muito na cara que o Flamengo ia jogar com alternativo, até porque no meio de semana agora. Tu és flamenguista, pelo que eu tô vendo? Não, eu sou infelizmente do time que já foi 3 vezes rebaixado. Já percebeu qual é o time. Especificamente pro jogo do Flamengo, é porque vai ter no meio de semana um duelo completamente difícil na estreia da Libertadores contra um certo River Plate. Então ali já vai ser um jogo bem complicado. O River Plate perdeu ontem no campeonato argentino. Perdeu ontem. Agora. Também com o time reserva. Sim, aí tu insiste no time reserva, né? Não, porque já sabe, porque como o vai Diego ser o Alves é titular, é o goleiro titular do Flamengo. Vai ser titular. Pegou 4. O Trauco joga também de titular. O Cuéllar também joga. Rapaz, aquele pessoal do Sport TV, agora tinha uma repórter também, Hernandes Sampaio, que ela fazia umas perguntas pros caras, só faltava chorar entrevistando os caras do Flamengo. Eu vi ela se ajoelhar pra falar com eles. O Vinícius Júnior, que passa por todo mundo, dribla, faz e acontece, não fez nada no jogo ontem. Ontem não deu. E o Felipe Viseu também não é titular do Flamengo? Também é, então pronto. Mas na realidade, se o Fluminense perde, é o Fluminense que perde. Se o Flamengo perde, é o Flamengo que perde. Não tem negócio de alternativa. Não tem negócio de alternativa. Colocou porque quis, então. E é clássico também. Ele sabe que clássico também, tem que colocar também a força. É tipo aquela história, você bate no bêbado, todo mundo fala, pô, bateu no bêbado. Se o bêbado te bate, apanhou do bêbado, rapaz. Como é que pode? Não é certo, Hernandes? Por aí. É verdade. É isso mesmo. Mas de qualquer forma é clássico e você não pode perder um clássico, ainda mais como da forma como foi ontem, não teve nem como. Não ontem foi. Agora o goleiro salvou muito, né? O goleiro do Flamengo salvou. Porque se fosse seria uma surra. Como também teve uma surra no meio de semana também. O Vasco quase não perde de 5, de 6 lá
na Bolívia e se classificou nos pênaltis. Classificou porque tinha um goleiro. Tinha um goleiro também. Tinha um goleiro. Então, repetir mais uma vez, então, você ouvinte da Difusora, hoje, as semifinais do Amazonense, às 4 aqui na Arena, próximo aqui da Arena, Fast Clube Rio Negro, quem for pro interior, quem é de aí do município de Itacoatiara, Penarol e Manaus FC, quem vencerem, jogam a grande final do primeiro turno. Semana que vem talvez já comece já o segundo turno, isso vai depender muito da data que da FAP vai colocar. E você que acompanha, Val, que o futebol, tá acompanhando o futebol aqui, o campeonato, o Rio Negro e o Fast Clube, quem tem favorito não? Vou ser bem honesto, não. Tudo porque, principalmente que o Rio Negro fez talvez fez a melhor apresentação até agora em 2018 no Amazonense. Com o Lana fazendo os seus milagres de novo, de um time que até o ano passado quase foi rebaixado de novo. É o Lana que é o técnico. O Lana é o técnico e conseguiu alcançar a semifinal do Amazonense, que ninguém mais esperava, todo mundo estava esperando, era Faixa e Princesa, porque eram os dois times mais bem posicionados na classificação geral do campeonato. E aí não aconteceu porque o Rio Negro fez uma grande atuação em Manacapuru, então não tem tanto favorito assim, mas vou cravar que o Faixa vence o jogo, mas não vai ser vai ser por 1-0, 2-1. O meu palpite será esse. O palpite, ainda bem que é um palpite. Tá bom, Valque, muito obrigado pela sua participação aqui, falamos de esportes e o Valque volta no domingo. Certo, muito obrigado a todos e bom final de semana, bom domingo, boa semana para todos nós. Tá bom. Olha, você que jogou na Mega Sena, olha não que aqui na televisão, ouça, Mega Sena concurso 2017. E não houve acertador, a quina saiu para 123 apostas, cada um apostador vai receber R$16.317,17. A quadra vai pagar R$468,10 para 6.125 apostadores. As dezenas foram estas, anote aí, 02, 10, 11, 24, 38 e 56. De novo 24. 56, 38, 24, 11, 10, 02. 02, 10, 11, 24, 38 e 56. Os números da Mega Sena. Agora vamos com os grandes nomes do Amazonas. Hoje, a focalizada é a missionária Irmã Júlia. A série Grandes Nomes do Amazonas deste domingo conta a história de uma das pioneiras missionárias cristãs da Amazônia, Júlia Alves de Souza. A missionária Júlia Alves de Souza nasceu no dia 6 de julho de 1893, na vila de Santa Maria, Crato, no estado do Ceará. Por causa da vida dura como retirante nordestina, Irmã Júlia casou-se muito jovem e logo ficou viúva. Depois de uma década de pura dedicação ao trabalho da igreja, conheceu João Alves de Souza, com quem contraiu matrimônio, permaneceu casada durante 26 anos. Em uma de suas viagens missionárias, o casal foi destacado para a desconhecida Amazônia, indo trabalhar em Belém do Pará. Ali, o destino lhes reservou uma grata surpresa. Adotaram uma criança recém-nascida, uma menina que ia se chamar Débora. No ano de 1930, a família chegou a Manaus e se instalou primeiramente na longínqua Estrada do Aleixo. Dentre os muitos trabalhos da Irmã Júlia em Manaus, uma das missões principais do casal foi ajudar com a sua mão de obra na edificação do templo central da Igreja Assembleia de Deus da Rua Duque de Caxias. Em 1932, foram morar na Praça 14 de Janeiro, onde compraram um lote de terra financiado e viveram por lá até o final de sua existência. A Irmã Júlia levava a sério o seu compromisso com o seu Deus e o próximo. Vivia com muito afinco na sua conduta religiosa. O seu principal objetivo era um só: servir sempre, sem olhar a quem e nada mais.
No início da década de 1940, Júlia Alves de Souza empreendeu uma viagem missionária ao sertão nordestino e, junto ao esposo e à jovem filha, Débora, então com 12 anos de idade, partiram do Ródoi a Fortaleza. Cumprida sua missão no Nordeste brasileiro, depois, Júlia foi a Iquitos, no Peru, para mais um trabalho de evangelização da igreja. O ponto alto de seu trabalho para com o próximo foi quando a irmã Júlia cuidou de pessoas doentes de hanseníase, na vila do Paricatuba e na colônia Antônio Aleixo. A irmã Júlia Alves de Souza faleceu em Manaus, no dia 28 de julho de 1985, aos 92 anos de idade, na sua casa na Praça 14 de Janeiro, por causas naturais. Ela, sem dúvida alguma, deixou um legado que jamais será apagado por muitas gerações futuras. Um grande exemplo de serviço abnegado do verdadeiro amor ao próximo, na mais verdadeira concepção da palavra. Por isso, a irmã Júlia é considerada um grande nome do Amazonas. A série Grandes Nomes do Amazonas está de volta e quer sua opinião. Participe pelo nosso e-mail grandesnomesdoamazonas@gmail.com. Eu falei e repito, grandesnomesdoamazonas@gmail.com. Eu sou o Agenaldo Mata para o Jornal Cultural. 7h22 em Manaus e vamos agora de humor. É hora de ouvir o que tem para nos contar em humor a turma da Maré Mansa. Daquele cara tão preguiçoso, mas tão preguiçoso que foi procurar um emprego onde só se trabalhasse uma vez por semana e que pudesse começar pelas férias. Também tem aquele cara que é tão vesgo pra dentro, mas tão vesgo pra dentro, que consegue olhar com os dois olhos pelo buraco da fechadura. Na campanha eleitoral, o candidato discursa no palanque. Se eu ganhar as eleições, darei mais escolas! Já ganhou! Já ganhou! Se eu for eleito, vocês terão água elétrica e luz encanada. Chefe, não é água elétrica e luz encanada, não, chefe. É luz elétrica e água encanada. Não faz mal. Na inauguração a gente conserta. Se eu ganhar as eleições, calçarei as ruas da cidade. Já ganhou! Já ganhou! Mas se eu não ganhar, eu me matarei! Já morreu! Já morreu! No consultório médico. Olha, cavalheiro, doente mesmo o senhor não está. O que o senhor está é muito preocupado. Bem, isso eu vou passar pro senhor agora mesmo. Passar a sua preocupação para mim? É que eu não tenho dinheiro para pagar consulta. Conversa entre senhoras. Meu marido foi o maior sonâmbulo que existiu, minha filha. E ele não é mais sonâmbulo? Ah, deixou de ser quando eu mandei a empregada embora. Sete horas e 24 em Manaus. Daqui a pouco vai começar o Domingo é Nosso com o Jurandir Vieira. E enquanto isso não acontece, vamos interagir com os nossos ouvintes. Bom dia para o Marco Antônio Chico Preto, pai, que está acompanhando o Jornal Especial de domingo. Primeiro Bebê Johnson do Amazonas. Chico Preto, primeiro Bebê Johnson. Jerusa Santos, bom dia para ti. Padre Charles te aguarda para a próxima excursão. Saúde para você, é o que eu desejo. Nicolau Libório, também bom dia para ti. Se preparando para aquele café matinal e especial de domingo. Eu não sei por que café tem que ser diferente dia de domingo. Você sabe, Hernandes, por quê? Deveria ser igual todo dia, não? Café especial de domingo, não entendo essas coisas. Bem, né, Walker? Café especial de domingo. Doutor Raimundo Silva, bom dia.
Dr. Manuel Barros, meu querido amigo Barros, professor e também um dos grandes homens ligados aí à jurisprudência. Luiz Costa, Dona Terezinha, Ricardo Jussara aqui na 24 de maio, Antônio Costa, bom dia para ele, Dona Terezinha, que já foi do cartório, está aposentada agora. Conceição Paiva, Dona Flora, Doutor Mário Amorim, Dona Macrina, o Edson Loureiro Gonçalves, Manuel Bragança, bom dia para vocês. João Santana e a Lúcia lá no Parque das Laranjeiras, estão me devendo o aniversário, hein? Raimundo Rocha, o Raimundo Baré, Flávio Assen e a Rosa lá pelas bandas do Conjunto Juricaba também ouvindo o Jornal Especial de domingo. No Alvorada quem nos acompanha é a Dona Naí e a Renê. Bom dia para vocês duas, hein? O Flávio Seabra, que também é jornalista, o Jander Nobre e a Suelen estão acompanhando o jornal. O Julinho lá do Bradesco, o seu Fernando também, homem forte lá do Bradesco, a Tatiane, que é gerente Prime lá do Boulevard. E a doutora Andréa chegou de Porto Velho a trabalho. E Andresa, bom dia para ti, a Adriana, a Débora, Maria Eduarda, Gabriel, Guilherme. Fala em Guilherme, fiz uma sessão de fotos ontem com o pequeno Guilherme, de 3 meses, netinho que tá aí, gordinho, o cara tá pesando quase 50 quilos, pesa demais. Bom dia pro Guilherme. E também pra Débora, falando em Débora, a Débora vai aniversariar no próximo sábado. Vamos logo parabenizar e estender o tapete vermelho para bonita Débora, e vai comemorar seu aniversário. Déborazinha vai completar já 14 anos lá no condomínio Solário, no edifício Solário, lá na rua Barão de Indaiá. Aquele é bairro de Flores ali com bairro de Flores, Parque das Laranjeiras, é Barão de Indaiá. E lá no salão de festas deste condomínio Solário vai acontecer a festa no sábado a partir das 20 horas. Débora, que é estudante, está estudando, muito aplicada, fala muito inglês, já está quase no final do curso de inglês e pensa também em estudar nos Estados Unidos. Bom dia para todos vocês, vamos parabenizar a Débora que vai aniversariar no sábado, já recebendo agora as nossas homenagens e o tapete vermelho. A todos vocês que aniversariam hoje, que não contactaram aqui com a Rádio Difusora, com o Jornal Especial de domingo, sintam-se abraçados e homenageados por nós. Débora, bom dia para ti e feliz aniversário. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja com você. Pois é, hoje eu vou consultar Pai Laércio para uma mão de cartas. Bom dia para ele. Jurandir Vieira, muito risonho, aconteceu alguma coisa extraordinária nessa noite. Jurandir está chegando aqui muito risonho, preparado já para o jornal especial, para o Jornal Especial de domingo comigo. Daqui a pouco termina e o Jurandir vem aí com o Domingo é Nosso. O Domingo é Nosso. E Jurandir hoje preparando grandes comemorações. Se você cair de 4, não se aborreça. Pois é, rapaz, o negócio foi danado, não foi, Jurandir? O negócio foi brabo ontem. Pois é. E quem tá mandando um abraço para o pessoal que cai de 4 é o Marcos Júnior e o Pedro, né? E o Gilberto. Mandando abraço pro pessoal que está aí comemorando os 4. Sete horas e 29 minutos, é hora dos antigos reclames do rádio. Vamos aí lembrar ou relembrar os antigos reclames hoje chamados de comerciais. É só alegria, muito mais. Difusora. Quem entende de eletricidade sabe bem o que eu faço e que eu não crio embaraço. Eu sou um fio muito importante, sou pirastique anti-flã deslizante.
Sou importante, pois não dou trabalho. Comigo não tem fogo, não tem confusão. Quem tá comigo sabe que não tem engano. Eu não sou de dar o cano ou de deixar alguém na mão. Fio é Pirastic Antiflan deslizante. Qualidade Pirelli. Difusora. Se você comprar na Caixa, tá com tudo que a Caixa tem. Financiamento de carro, casa própria, cheque azul e conta corrente também. Quem está na caderneta da Caixa Econômica Federal está mais perto de tudo que a Caixa tem. Também. A caderneta da Caixa está com tudo. Venha pra cá. Tem na Caixa você também. Difusora. As rosas desabrocham Com a luz do sol e a beleza das mulheres. como creme Rugol. Mais encanto para você, Creme Rugol. mais juventude para sua cutis. Creme Rugol. Eis o segredo das mulheres lindas. Creme Rugol. Sete horas e 32 minutos em Manaus. Muito tem se falado do telefone celular, que mal ele pode causar ao ser humano. As dúvidas sobre os possíveis efeitos cancerígenos causados pelas ondas de radiofrequência emitidas por celulares geram debate. E o tema muitas vezes levanta muitas perguntas do que respostas, Jurandir. Até que ponto essas ondas são perigosas? Corremos o risco de desenvolver tumores por usar o celular constantemente? O que devemos fazer para evitar isso? Cientistas estudam esse fenômeno há anos e publicaram estudos que até agora não parecem chegar a uma conclusão. O que sabemos é que as ondas de radiofrequência são uma forma de radiação não ionizante, menos potente do que a radiação ionizante, que se desprende do raio-x ou da ultravioleta. Essa última é capaz de quebrar ligações químicas do nosso DNA. Imagine só. A Sociedade Americana contra o Câncer explica em seu site que a preocupação é se smartphones poderiam aumentar o risco de desenvolverem-se tumores no cérebro ou na região da cabeça e pescoço. E embora diga que as ondas emitidas por celulares não são intensas o suficiente para danificar diretamente o DNA ou aquecer os tecidos do corpo, também afirma que não está claro como os celulares poderiam causar câncer e que há estudos de que dão indícios nesse sentido, mesmo que ainda não existam evidências suficientes para comprovar isso. 7 horas e 47 minutos em Manaus. E atenção para esta missa convite. Familiares e amigos de Mauro Nonato Lopes de Sales convidam para a missa que mandam celebrar hoje na Igreja de Nossa Senhora de Nazaré às 19 horas. Antecipadamente, agradecem aos que comparecerem a este ato religioso. Quem ouve rádio, tá ligado. É mais alegria. Esta é a rádio Difusora. Ontem aconteceu o batizado da Tayla e o Pacotinho e o Ariel Caleb, também conhecido como Chumbinho. Pois é, essas duas criaturas. Bom dia para eles e também mandando um bom dia para a Jovanca e o Antônio e o Francisco, que estão acompanhando o Jornal Especial de domingo lá na capital paranaense, na fria Curitiba. Nós estamos chegando ao final desta edição especial de domingo do Jornal da Manhã, que teve a produção do Adson Matos. Um bom dia para a família Matos, o Adson e a dona Andréa. E também o Jurandir Vieira, que participou, o Valquer Moraes e o Agenaldo Mata. O Padre Charles esteve aqui trazendo a sua mensagem, a sua oração, a sua bênção e conversou comigo nesta edição. A operação de áudio foi de Marcos Salles e Hernandes Sampaio. A apresentação, Paulo Guerra. Difusora.